Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, aqui é a série de vídeo até sexta-feira, tá? De ensinamentos, porque restam 3 dias. Para que, Ricardo, 3 dias? Muita gente me pergunta isso. Gente, o Donald Trump mandou duas cartas. Na verdade, ele fez 3 pronunciamentos, 2 oficiais e uma via Twitter. Que ele está muito preocupado com a situação política do Brasil. A ameaça de sanção de Donald Trump, convém explicar aqui, irmão, pelas fontes corretas e sem manipulação, ela não ia ocorrer. O que ia ocorrer só eram sanções, entendeu? Sanções de vistos a CPFs específicos, começando com o Alexandre de Moraes. Porque essa mesma advertência de as pessoas falar que a culpa é do Eduardo Bolsonaro, da família Bolsonaro, tem muita narrativa no meio, o próprio governo Joe Biden estabeleceu isso para a Venezuela. Só que o Maduro não entendeu direito o que já estava acontecendo no mundo e o que vai acontecer. Porque a própria Venezuela, as últimas eleições que o Maduro ganhou, entre aspas, teve urnas auditáveis, só que a auditoria das urnas foi tudo proibido, os adversários foram presos, inelegíveis, entendeu? Regime ditatorial. Então foi dado um aviso que os Estados Unidos, por ser há mais de 200 anos o pai de todas as democracias ocidentais, tá? O seu direito de ir e vir, de expressão, tá? Exposta na Quinta Emenda Americana, ela serviu de base para centenas de países. E toda vez que um país tenta exceder esse modelo que ele implementou, os Estados Unidos dão uma advertência. Então, de início, para poder voltar à normalidade, seria só sanções morais e avisando ao Moraes e aos próximos candidatos a juízes semideuses o que iria acontecer. Só que o Trump já pulou a etapa, porque isso aí é do Donald Trump, entendeu, irmão? Não foi o que as pessoas botam assim, tipo como se o Trump fosse um boneco do Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro faz isso, faz aquilo. Não, estão botando desse jeito para enganar vocês, para ter ganho político e continuar dividindo. Eu sempre falei para vocês nos meus vídeos que quando Jesus ele fala em Lucas 18:8, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra. Jesus, ele se coloca, e ele é a verdade. Ele é a própria palavra, ele é o verbo que se fez carne. Então, se alguém está vivendo numa mentira, Jesus está falando, vocês vão permanecer na verdade. Em outras palavras, nunca percam a sua capacidade de se indignar. E tem muita gente que está sendo cooptada por ódio a um determinado político, chancelando todas essas arbitrariedades como normal. Prisão de velhinha, não seguir o devido processo legal, o mesmo juiz ser investigador, ser vítima, ser julgador, entendeu? Erros de processos, claro, entendeu? Ou seja, estão empurrando mesmo a força para querer tirar um espectro político do poder. E isso o Donald Trump não vai admitir. Por quê? Porque o plano que eu falei para vocês, que ele prepara o caminho de anticristo, não vai permitir essas coisas. Entendeu? Todos os países que insistirem na normalidade, pensando que não vai haver interferência internacional, principalmente do país mais poderoso do mundo, está redondamente enganado. E por outro lado, tem um monte de gente querendo ganho político, grupo de senadores viajando aí. O Donald Trump fechou acordo com a União Europeia. Aquela foto que os irmãos devem ter visto, daquela mulher apertando a mão do Donald Trump, aquela mulher era, entre aspas, amiguinha de Lula até pouco tempo. Então a aposta dos bilionários é que a União Europeia não ia fechar acordo com o Donald Trump. Mas ontem eles selaram um acordo que diminuiu as tarifas de 30% para 15%, e a União Europeia já anunciou investimento de 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Agora, Singapura, Guatemala, outros países lá do sudoeste, do norte asiático, estão sentando um por um com o Donald Trump e estão se dando bem. Javier Milei, que eu falei que era o trampinho aqui da América do Sul, que é o presidente da Argentina,
ele teve redução de 80% e até zero em muitos produtos, porque eles são alinhados. Em outras palavras, irmão, todos os países estão correndo para o colo do Donald Trump. Porque eles podem ter diferença ideológica, eles podem não gostar do Donald Trump pessoalmente, pelo jeito dele, mas eles são pragmáticos. O que é pragmático? Deixa a ideologia de lado para não prejudicar economicamente o país. Aqui o Brasil, você tem um presidente fazendo piada, e eu queria que vocês prestassem atenção sempre no que o Lula fala e no que o Lula faz. O Lula, ele é um boneco dos americanos. Ele foi criado pelos americanos, tá? Com outros interesses aqui, históricos aqui, minerais aqui, vamos dizer. Então o Lula, ele é um boneco e a marionete são os caras acima dele, internacionais. Então quando o Lula fala negócio de truco, que vai bater de frente com o Trump, isso ele está falando para a militância dele, apaixonada, que fica aí na rede social, não sabe nem escrever, o pessoal não sabe nem escrever, quer entender de geopolítica e economia. Mas o que ele faz, tu tá me entendendo? Por exemplo, ele falou que ia jogar truco com o Trump, falou que ia ficar com minério, que não ia dar minério pro Trump, mas isso foi o que ele falou. O que ele fez? Tá pedindo pro Trump, pelo amor de Deus, mandando o Geraldo Alckmin ligar todo dia lá, ninguém atende. E tá falando para Donald Trump repensar a importância do Brasil. O Donald Trump sabe disso. Só que o Donald Trump, ele foi bem claro. Para de perseguição política, eleições limpas, parar com esse negócio de judiciário, o poder que está legislando, soltar os presos injustos de um processo falso, para começo de conversa. Aí ele suspende o tarifaço. Só que, meus amados irmãos, o tarifaço, ele vai atingir o agronegócio, os bilionários campeões nacionais. Só que agora, restando 3 dias que eles estão vendo, estão voltando para a realidade, porque eles tentaram falar que esse problema era negócio do BRICS, tudo para diminuir a importância do Eduardo Bolsonaro. Enquanto eles não sentarem com o Eduardo Bolsonaro, não vai adiantar de nada, porque o Eduardo Bolsonaro, como eu te falei, ele está sendo treinado pelo próprio Donald Trump para ser um grande estadista, e tudo tem que passar por ele. Inclusive, antes dessas reuniões de senadores aí, foram 2 emissários do Alexandre de Moraes, que quando começou o burburinho da Magnitsky em cima dele. Aí a Casa Branca, sabendo que eles estavam vindo durante o voo, a Casa Branca abriu as portas para esses 2 emissários, mas quando eles sentaram na mesa, quando eles entraram na sala de reunião para saber o que ia acontecer com o Alexandre de Moraes, eles deram de cara com Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, o jornalista Paulo Figueiredo. E eles ficaram assustados. Então eles falaram, senta aí, querido, mas antes de você falar qualquer coisa, mandar qualquer recado aí, vindo do Brasil, a negociação tem que começar por esses 2 aqui, mais pelo Eduardo Bolsonaro. Então os caras ficaram assim meio, então, não resolveu muita coisa não. Esse é um recado claro. Então qualquer outro caminho, meus amados irmãos, são caminhos de bilionários desesperados que estão querendo enganar você. E está fazendo muita gente que se diz inteligente acreditar nessa narrativa. O que eu queria ler, para ensinar a vocês, que tem uma revelação muito interessante aqui, está no 2º livro de Reis, a gente está falando de governo, né? Eu estou mesclando um assunto política com Bíblia, irmão, porque você vive nessa terra. Mas a Bíblia também. Os livros de Reis, o rei já diz, é um regime. Ele está falando dos cabeças que governam o povo. Como é que pode ter pastores dizendo para você não falar de política? É por isso que isso aqui, eu talvez entenda os pastores falar para você não ser um militante político, você falar só disso, porque realmente a solução nossa, final, para quem almeja a eternidade, não essa vida passageira nessa terra, a solução não está na política. Então você tem que saber, para você pelo menos minimizar a sua estadia nessa terra. Então você tem que saber como votar. E para você saber como votar, você tem que entender o básico da política. E hoje em dia, principalmente, tirar os enganadores da política. Que as máscaras estão caindo, estão em época de máscara caindo. O livro de Reis é todo ele político. Entendeu? Eu queria ler aqui o 2º livro de Reis,
No capítulo 13, a ênfase é a partir do versículo 14, mas eu vou ter que ler do 10. É o meio capítulo comentado, vamos dizer assim, que é grande, né? Diz assim, ó, segundo o livro de Reis, no capítulo 13, a partir do versículo 10, assim a palavra de Deus. No 37º ano de Joás, rei de Judá, começou Jeoás, filho de Jeocás, a reinar sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Fez mal aos olhos de Yahvé, e não se afastou de nenhum dos pecados qual Jeroboão, filho de Nebate, que induziu o povo de Israel a errar, porém andou obstinamente em pecado. Quanto às demais atitudes de Jeoás, como todos os acontecimentos do seu reinado, todos os seus atos e realizações, inclusive a guerra que estabeleceu contra Amazia, rei de Judá, estão registrados por escrito no livro de crônicas do rei de Israel. E Jeoás descansou com seus pais de Jeroboão e se assentou em seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel. Aqui diz um breve resumo de um rei, um dos muitos reis maus durante o livro de Reis. E tem muitos mais reis ruins que fizeram coisas ruins, mais administrações, idolatria, maldade, ditadura. E Deus castigou com fome. Eu disse que o livro de Reis, ele, além dele ser fases da sua vida cristã, ora você está mais idólatra, afastado de Deus, ora você está buscando mais a Deus, entendeu? Ele também mostra, o livro de Reis, uma premissa, que quando os reis maus, eles entram, igual Faraó, aumenta a palha, vamos dizer assim. Uma má administração o povo sofre, vamos dizer assim. E quando é estabelecida a ditadura e fome, o povo tende a clamar mais a Deus, entendeu? Assim como os hebreus fizeram no Egito, em Gozen. Por isso que eu falo, se o faraó tivesse aumentado a diversão egípcia em vez do trabalho e a escravidão, o povo parava de clamar a Deus. O livro de Reis mostra isso, que em momentos de prosperidade, que você vira as costas para Deus. E o anticristo, ele vai pegar nisso, inclusive para enganar até os escolhidos. Porque ele sabe que o povo tem tendência, eles têm a tendência de atribuir todas as bênçãos ao próprio bolso ou à própria capacidade técnica. Que o povo não tem memória, ou tem memória seletiva, que eu conheço muita gente que estava na pior, orou a Deus, aí busca. Se lembra da época da fraudemia? Aqueles vídeos que viralizaram nos condomínios, as pessoas cantando o hino da harpa cristã, porque ele vive... A pergunta lógica que fica, por quê? Porque acabou a fraudemia, acabou o louvor, é isso? Então o povo é interesseiro, não é isso? Isso tinha que vir normalmente. Eu gosto mais de agradecer do que de pedir. Aliás, eu agradeço muito mais do que pedir, já falei isso. Então o povo tem uma memória muito seletiva. Então, quando a pessoa está na pior, aí passa a orar, passa a ler Bíblia, aí quando Deus levanta, lá na frente, ele passa a atribuir isso à própria capacidade técnica, ao próprio bolso. Isso está explicado na passagem dos 10 leprosos, que apenas um voltou para agradecer. Qual o nome disso, Ricardo? Ingratidão. Entendeu? E você também está em desobediência ao Deuteronômio 28, que diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Então você pediu ajuda a Deus. É a mesma coisa hoje de certos tipos de governadores, entendeu, meus amados irmãos? Pediram ajuda ao voto do Bolsonaro, se elegeram nas costas do Bolsonaro e hoje estão virando as costas para Bolsonaro. Vocês já viram os secretários desses governadores dito de direita? Será que eles são de direita mesmo? Será que eles eles estão na pauta, cumprindo a pauta do desenvolvimento do país? Ou eles estão colados com ideologia de gênero ainda? Com a cultura woke, com a farsa ambiental ESG. Procura pesquisar quem compõe o ministério desses governadores. Estou falando de Eduardo Leite, Zema. Tem um caso do Nicolas Ferreira aí, que está virando as costas para o Bolsonaro. Eu não vou comentar sobre esse garoto, até porque a situação hoje está pedindo homens. E quando homens entram no circuito, os moleques ficam quietos. Não se metem em conversa de adulto. Então eu vi aqui a história de um rei mau, tá? E, consequentemente isso, um dos profetas importantes, porque Deus levanta profetas durante esse reinado, tanto para avisar, como para abençoar na obediência, como para trazer juízo na desobediência. E um deles era Eliseu, que sucedeu Eli. Então vamos lá, no versículo 14. Eliseu ficou muito doente das enfermidades
da enfermidade que o levou à morte. Joás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorando por ele, exclamou: Aba, meu pai, como os carros de guerra e o exército de Israel. Então Eliseu solicitou: vai buscar o arco e algumas flechas. Estava, os últimos atos de Eliseu. E prontamente Jeoás foi buscar um arco e as flechas. Essa passagem aqui, eu perguntei muito tempo atrás para o pastor Elvis, que ficou muito na minha cabeça. E o pastor Elvis acabou não me revelando isso aqui. Porque tem coisas, irmãos, que é você que tem que ter a própria experiência, entendeu? Às vezes você pode até pedir um detalhe técnico, uma pessoa que leu mais Bíblia que você, mas a tua experiência pessoal da passagem, é o que eu sempre falo para vocês têm que ter. Porque tem coisas que Deus quer revelar apenas para você. Em seguida, Eliseu disse ao rei de Israel: empunha e retesa o arco. E Jeoás o fez. Então Eliseu pôs as suas mãos sobre o rei, sobre as mãos do rei, direcionando, entendeu? A gente está falando de mão, de fazer a obra. Um homem de Deus, um profeta de Deus, que tem contato direto com Deus, conduzindo a mão do rei. E ordenou-lhe: abre a janela que dá para o oriente em direção ao leste e atire. E o rei assim fez. Eliseu afirmou: essa é a flecha da vitória de Javé, a flecha da vitória sobre a Síria. Vencerás todos os arameus em Afeque e serão aniquilados. Eliseu está propondo um gesto simbólico para dizer: Joás, se você tiver fé, o Senhor vai dar os seus inimigos na tua mão. Mas olha só o que acontece. Em seguida, Eliseu disse mais: pega as flechas. E ele a tomou. Então ordenou ao rei de Israel: agora bate nelas no chão. E eles arremessou ao chão e golpeou por 3 vezes seguida e cessou. O homem de Deus ficou muito triste e irritou-se contra ele, exclamando: era preciso dar 5 ou 6 golpes. Desse modo, ele ia derrotar a Síria e arrasaria por completo. Todavia, agora vencerás os arameus 3 vezes somente. Vou voltar aqui para explicar isso aqui, que é o tema principal desse vídeo. Passados esse acontecimento, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas do Moabitas, como costumavam invadir a terra de Israel a cada primavera. Certa ocasião, alguns israelitas sepultavam o corpo de um homem e avistaram de repente uma dessas tropas. Então, apavorados, jogaram o cadáver no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o corpo do homem encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou da sepultura. Hazael, rei da Síria, subjugou Israel durante todo o reinado de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu dos israelitas e demonstrou todo o seu carinho para com eles por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até os nossos dias não os quis destruir e nem os rejeitou para longe de sua face. Isso aqui é muito importante. E primeiro vamos acontecer no caso inusitado aqui, que jogaram o cadáver de um homem em cima dos ossos de Eliseu. Eliseu era um grande profeta de Deus. Isso me fez lembrar, uma vez numa pregação de Luciano Subirá, de um testemunho de um feiticeiro, que ele só fazia feitiço caro, ou seja, para gente poderosas, entendeu? Para pessoas ganhar dinheiro e fama, os cabeças, né, da sociedade. Então ele disse que teve um pedido, que a esposa de um pastor tinha falecido, então a pessoa pediu um trabalho usando o corpo. Então, esses caras poderosos, eles subornam funcionários, até donos de cemitério, para violar o corpo, para fazer o sacrifício e depois botar lá no lugar. Foi assim que o ex-Babalorixá estava falando lá. Ele disse que a mulher tinha morrido há 4 dias. Quando eles trouxeram o corpo, conseguiram lá fazer o esquema aí, transportou o corpo para o terreiro, baixou uma entidade aí, superior no terreiro, e disse assim: ó, o que vocês estão fazendo? Devolve esse corpo imediatamente. Aí eles perguntaram por quê. Falou assim: esse corpo é de uma mulher do pastor. Eu tenho ordem lá de cima que se a gente fizer algum trabalho com esse corpo, nós vamos ser destruídos. Então foram lá e devolveram o corpo. O mais interessante nisso foi o que o Luciano Subirá falou. Se Deus tem cuidado de um corpo morto, sem alma, apodrecido há 4 dias, o que ele não fará em prol de você que tem fé nele, que está vivo, meus amados irmãos e irmãs? Você está me entendendo? Que tem certos limites que Satanás não ultrapassa, porque tem uma ordem superior.
Eu não entendo como é que as pessoas dedicam a vida a fazer sacrifício para intermediários, se Jesus, esse Jesus que dá a ordem suprema está disponível para todos nós. Não tem lógica. Por isso que eu falo, a religião, ela é um comodismo, porque a religião, eu conheço gente adepta de São Jorge que não sabe nem a história de São Jorge e tem raiva de cristão. O São Jorge foi convertido, o Jorge da Capadócia foi convertido. Ele, a serviço de Roma, ele perseguia cristão. Quando ele foi ferido em batalha, os cristãos se aproximaram dele ferido e ele falou, ó, agora já era, meu inimigo vai me matar. Não, mas eles levaram Jorge, cuidaram de Jorge, entendeu? E Jorge viu que aquilo que falaram para ele, vendo os cristãos como inimigo, era uma mentira. Então ele passou a militar a favor dos cristãos. Por isso que ele foi morto e canonizado pela Igreja Católica. Então ele morreu convertido a cristão. Mas você deve conhecer um monte de gente adepta de São Jorge que não gosta de cristão. Então ele não sabe nem a história do próprio santo. Mas a pessoa é adepta de São Jorge e no dia de São Jorge rola o quê, irmão? Uma missazinha aí numa igreja e depois tome feijoada, cerveja, droga, prostituição, adultério. Então, por isso que eu falo, é muito bom você ter uma religião. Você não precisa renunciar. Faz tudo que agrada a tua carne, mas o importante é que você serve um santo. Aí no dia do juízo você vai ver que tu acreditou numa mentira, num intermediário que não pode salvar. Apesar de ter uma linda história, que é a linda história de Jorge. Vocês estão me entendendo? Vocês conhecem gente assim, não conhecem? Eu estou aqui, meu irmão, para falar a verdade para vocês. Sem meias palavras. Então você vê, o homem encostou nos ossos de Eliseu. E ressuscitou, irmão. Poder que tem. Ó, não era nem um corpo há 4 dias. Para ter osso é mais, hein? Tu vê como é que Deus é, querido. Então ele está falando que Deus teve misericórdia de Israel no versículo 23, se compadeceu de Israel e demonstrou todo o seu carinho para com eles, por causa da aliança celebrada com Abraão, Isaque e Jacó. Até nossos dias não quis destruir nem rejeitou para longe de sua face. Morreu Azael, rei dos arameus, e Ben-Hadad, o seu filho, governou a Síria em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, retomou as cidades da mão de Ben-Hadad, que eles estavam tomando das mãos de Jeoacás. Seu pai, durante a guerra, 3 vezes Jeoás feriu severamente e venceu e recuperou a cidade de Israel. Poderia ter vencido 5, porque eu vou voltar aqui no versículo principal. Pega, versículo 18, em seguida Eliseu disse, pega as flechas, 5 ou 6. Ele as tomou, então ordenou ao rei de Israel, agora bate nela no chão. Ele arremessou no chão, golpeou por 3 vezes seguidas e parou. O que Deus quer dizer com isso aqui? Irmão, nós somos uma pessoa que costuma falar, principalmente nós cristãos, ou nós que estamos assim, abaixo da linha do poder, porque a gente está numa época que os poderosos se dão bem e quem não tem muitos recursos, vamos dizer assim, está se dando mal. Tá? Literalmente batalhando para sustentar os poderosos e tentar sobreviver no meio da violência, enquanto eles estão com carros blindados, tá? Vendendo, a expressão, vendendo o almoço para comprar a janta, enquanto eles têm fartura. Então a gente, vamos dizer assim, a gente chora e se preocupa mais do que sorri. A gente tem mais momentos de tristeza do que momentos de alegria. Mas quando essa chave está virando, quando você aguardou no seu hipomenê, ou seja, na perseverança, na fé do Senhor, que a situação ia mudar, você entra num processo. E geralmente nesse processo, ele está muito bem explicado em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus Cristo. Jesus, por que João Batista ele fala assim, eu careço de ser batizado, você vem a mim? Aí Jesus ele responde o quê? Não, convém para que cumpra todas as coisas. Jesus estava falando o seguinte, eu sou o Messias, mas eu sou humano. Então ele foi exemplo, entendeu, irmão? Ele foi exemplo. Toda a passagem de Jesus na Terra, ele está ensinando a todos nós como proceder, como ser humano, e alcançar a salvação. O sacrifício dele foi extremo, por isso que Paulo fala, tu não resististe até o sangue combatendo contra o pecado? Ele está dizendo que muitos de nós não vai precisar passar pelo sofrimento que Jesus passou. Mas ainda que passe, é isso que ele está falando, tem como você resistir. Então, durante esse processo, você pode ver que Jesus foi levado no deserto pelo Espírito
Espírito em letra maiúscula quer dizer o Espírito Santo de Deus. Não foi o Espírito de Satanás. Ele foi conduzido para o deserto. O deserto fala de lutas, irmão. Fala de dificuldades. Então Jesus foi levado para a dificuldade, para ser tentado, para ver se Jesus ia acreditar na Rede Globo, se Jesus ia acreditar em falso pastor, se Jesus ia ceder às tentações de Satanás. Vê lá as coisas que Satanás oferece para ele. Tudo para fazer Jesus pecar contra a palavra. Porque a palavra Satanás significa acusador. Então lá em cima ele falava assim, ó, teu sacrifício deu errado, teu filho falhou, porque ele não resistiu. E isso acontece com todos nós, porque Jesus é o nosso exemplo. Então durante esse processo, você tem que aguardar o agir do Senhor. A guerra é do Senhor. Quem derrubou as muralhas de Jericó foi Deus, não foram os israelitas. Mas eles obedeceram o ritual que Deus ordenou. E quando você obedece um ritual vindo de Deus e confirmado, você está demonstrando a sua fé. Então você vai ganhar a batalha. O que aconteceu com Joás aqui é que Eliseu foi claro. Dá 5 ou 6 flechadas, ele deu só 3. Irmão, o que eu quero falar com tudo isso, irmão? Quando Deus mandar tu arregaçar tudo, arregaça, não sinta pena e nem volte atrás. Você pagou para isso. E caro. Como, Ricardo, eu paguei? Suas lágrimas, seu sofrimento, seus momentos de dificuldade. Então vamos dizer assim, quando você está por cima da carne seca, que Deus está virando, revertendo a situação, não tenha medo. Não tenha medo. Eu já falei aqui, o Brasil não vai virar Venezuela por causa desse alinhamento profético de Donald Trump com Eduardo Bolsonaro. Porque as pessoas falam assim, a gente vai virar Venezuela porque está caminhando para isso. Perseguição à oposição, judiciário mandando em tudo. Aí tem gente aí comparando. É a profetada do caos. Aí é onde fica a memória de vocês, que eu sempre bato na tecla e vou bater. Até quando Deus permitiu fazer esses vídeos. Teve algum adido militar infiltrado junto às forças da oposição da Venezuela? Não, né? Que fala inglês com telefone vermelho? Não, né? A Venezuela tem nióbio, grafeno e terra rara e urânio em abundância, que são os novos materiais da nova indústria tecnológica e energética? Não, né? Só tem petróleo, né? Teve o Edmundo Gonzalez, ou a Maria Corina Machado, que era opositor de Maduro, eles foram treinados pessoalmente pelo presidente dos Estados Unidos para liderar a oposição a Maduro? Não, né? Os deuses, aqui, aos trancos e barrancos, segundo pesquisas, que eu não acredito muito em pesquisa, mas ele dá um retratozinho da maioria. Porque ela pode ser muito mais e muito menos, quando ela não é tendenciosa. Então, quando não é uma pesquisa política, é uma pesquisa de comportamento, modo de vida que você optou, então ela tende a ser mais crível, vamos dizer assim, ter mais credibilidade. A maioria das pessoas aqui, elas são católicas e evangélicas. A minoria acredita em outros deuses. E eu acabei de falar aqui, que a base do meu vídeo é a Bíblia, que Deus ele teve misericórdia de Israel. Por quê? Porque tem um povo que está clamando. Então o Brasil ele está clamando. O Brasil, por isso que eu falo, é muito importante você cumprir Romanos 13 e você tirar um tempo nas suas orações e orar pelo Brasil, para pedir que o Eliseu de hoje conduza a mão, não desse governo que já está endemoniado, esse homem aí, esse presidente, mas o que vai reverter o processo. Deus vai ter misericórdia. Na Venezuela, Deus fica em quarta e quinta opção, porque a matriz religiosa da Venezuela, elas têm base hispânica, ou seja, da Espanha, indígenas e mexicanas. Então todo esse conjunto Deus considera livre-arbítrio coletivo e individual. A verdade é que poucas pessoas clamaram a Deus, ao verdadeiro Deus que salva, pela Venezuela. E eles estavam nesse processo que eu te falei de Segundo Reis, que a Venezuela era o país mais rico da América Latina por causa do petróleo,
na década de 70. Então juntou riqueza com ele seguir os outros deuses, aí eles esqueceram Deus completamente. E quando você esquece de Deus, querido, vem esses tiranos aí, até e permitidos por Deus, pelo nosso livre-arbítrio, como castigo para você voltar aos caminhos de Deus. Isso acontece individualmente e coletivamente. Então, se todos esses exemplos que eu dei entre Brasil e Venezuela são diferentes, por que as pessoas insistem, os profetas do caos insistem e jogam a toalha? Porque o diabo ele quer que você jogue a toalha, que você pare de clamar. É isso que ele quer. Então, a função dos profetas do caos é essa. A função de Satanás também é entrar em alguns pastores, inclusive bíblico, e falar para você não se meter em política. Por isso que você vê crente votando e defendendo até hoje Lula. Porque elas não estudam. Mas se ela abandonasse a política e realmente fosse seguir um Deus de maneira não automática, a vida dela melhorava. Eu não consigo ver crente passando fome. O crente você vai ver passando fome. Porque eles estão no automático. O servo do Senhor não passa. Acontece algum sobrenatural, mesmo que seja no último momento, que faz o servo do Senhor se livrar das coisas, de ser, vamos dizer assim, privado de coisas básicas, como a alimentação. Tem vários exemplos disso aí, inclusive entre o pastor Ávila. Por quê? Por causa do Salmo de Davi que diz: fui moço, hoje estou velho, mas nunca vi um justo, nem a sua descendência desamparado, mendigando pão. Então, se você está mendigando pão, reveja a sua vida cristã, porque a gente serve um Deus vivo, poderoso, que está nesse negócio, está resolvendo esse problema geopolítico. Então, faltam 3 dias para o Donald Trump cumprir a ordem dele. Ele vai cumprir. Resta saber quanto tempo eles vão cumprir, porque depois desses 3 dias é extensível. Por exemplo, se o Brasil demorar até o final do ano para resolver esse impasse, porque o Donald não vai voltar atrás nas premissas dele, que eu expliquei no começo desse vídeo. Aí vai depender de quantos bilhões os bilionários que mandam nesse Brasil estão dispostos a perder até tentar, inutilmente, tentar dobrar o Donald Trump. Eu creio que não vai demorar muito tempo. E dessa vez é uma coisa fantástica, por isso que eu falo, é profético, que tem a ver com o reinado do anticristo. O Donald Trump ele vai estar conseguindo acabar com a ditadura no Brasil, com a ditadura do judiciário, com a esquerda, com a hipocrisia, com a roubalheira e, de quebra, ainda está tirando as máscaras de todos os canalhas que ainda estão te enganando. Então, ano que vem promete. Mas lembre-se, se fosse depender da ignorância de gente que acredita em velha imprensa, aí realmente a gente estaria pro buraco. Mas como é Deus, honrando as orações dos servos do Senhor que estão orando pelo Brasil, tudo vai mudar, meus amados irmãos. Isso não é uma promessa do Ricardo. É uma certeza matemática. Até o vídeo de amanhã, que vai ser o dia 2. Faltam 2 dias. Qualquer coisa, deixe nos comentários. E Deus abençoe a todos grandemente.